Bom dia, amados. O maná de hoje continua aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz o seguinte: porque Deus, olha que a profundidade, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra. Nós vimos alguns exemplos no versículo 1, no versículo 2, sobre a criação de todas as coisas, depois a terra sem forma e vazia, e a restauração disso tudo. Nós vemos aí do versículo 3 até o versículo 25, a recriação de todas as coisas. E aí a separação de céus e terra, ou ficou separado. E como a terra estava corrompida, Deus recria e precisaria alguém para cuidar da terra. Mas alguém que tivesse a mesma semelhança do Pai, mesma semelhança da Trindade. E o Senhor coloca aqui, então, o homem, forma o homem do barro e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Porque aquilo que já existia em Deus foi liberado no homem, aqui na terra. Veja bem, queridos irmãos e irmãs, é um tanto complexo, um pouco difícil de entender, que Deus poderia ter dado à terra um querubim, um serafim, um ancião, ou qualquer outro anjo governar a terra. Mas não, ele entrega a terra ao homem. Por que entrega a terra ao homem? Por causa da semelhança com ele. Como diz lá no Paulo falando no livro de Éfeso, no capítulo 1, versículo 4, que o Senhor nos gerou nele, ou seja, nos elegeu nele, antes mesmo da fundação do mundo. Como eu já mencionei no primeiro versículo, no primeiro dia, no segundo dia, antes que existisse o universo, antes que existisse céus e terra, nós já existíamos em Deus. Nós já existíamos em Deus. E quando tudo isso ficou destruído, que ele reconstrói todas as coisas, ele precisava de alguém para governar. Mas não um ser celestial que não tivesse a imagem e semelhança dele, mas ele precisava de alguém que fosse a imagem e a semelhança dele, para que tivesse o governo. E assim ele entregou o governo da terra ao homem. Ele entregou o governo da terra ao homem, para que o homem tivesse domínio sobre todas as coisas, sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre os animais, enfim, o homem tivesse domínio até mesmo sobre toda a mudança de clima, que o homem tivesse domínio. Aí ele deu uma direção para o homem, para que o homem cuidasse disso tudo, governasse, tivesse governo disso tudo, tivesse domínio sobre essa criação. Presta atenção, meu irmão. Deus criou todas as coisas e quando ele deu domínio para que tivesse governo sobre a criação dele. Então, para ter governo sobre aquilo que ele criou, precisaria alguém que fosse igualzinho a ele. Ou seja, vamos colocar aqui, nós somos a xerox de Deus na Terra. Está dando para entender? Por isso que ele descia. Todos os dias ele descia e vinha conversar com o homem. Eu fico às vezes imaginando Deus sentando. Senta aí, Adão, vamos conversar um pouco. E Deus perguntando para Adão: Adão, como é que foi o teu dia? Foi sim, assim, né? Aí eu creio que Adão perguntou: e o dia do Senhor, como é que foi? Sabe, amados, essa conversa, esse relacionamento, e essa perca de relacionamento que nos leva à destruição. Esse relacionamento, Deus, depois eu vou falar mais isso,
Por que que tu acha que Deus pagou um alto preço? Um alto preço pela minha vida e pela tua vida. Não foi um preço comum, querido. Não foi qualquer coisa que nos comprou, que nos resgatou. É algo muito mais profundo por causa dessa semelhança, por causa desse relacionamento. Essa semelhança. O Senhor não pagou um alto preço pelo anjo caído. Ele foi expulso. Lúcifer foi expulso, foi jogado dos céus. Foi lançado sobre a terra. Como eu falei ontem, se um asteroide cair de 50 redondo, quadrado, 50 centímetros quadrados, faz uma destruição na Terra. Agora imagine uma estrela dessa que estava nas pedras alfogueadas. Imagine o estrago que fez na Terra, amados. Está dando para perceber? Eu sei que muitos não vão concordar comigo, vão discordar. Mas o que eu quero trazer para ti, no final tu vai entender, é essa semelhança de nós com Deus e o preço que foi pago para nos resgatar. Que não foi pago para nenhum dos anjos caídos. Ah, pastor, mas eles foram rebeldes. Mas quantas vezes eu e você somos rebeldes? Quantas vezes? Eu sei de onde o Senhor me resgatou, querido. Sabe, eu tinha um livro do Frei Battistini, que ele falava contra crente. Sabe, eu debatia contra muitos crentes. Você está dando para entender, querido? E foi lá naquele buraco, onde eu já tinha perdido tudo, onde eu não era ninguém, não tinha valor nenhum mais, foi lá que o Senhor me resgatou. Por que que Ele me resgatou, querido? E por que que Ele resgatou tantas vidas, quantas pessoas que tu conhece, que já esteve lá no mais fundo do buraco e o Senhor resgatou? Que a palavra diz que Ele pega que Ele está no monturo, ele até que está lá no lixão e faz sentar junto aos príncipes. Por que isso? Por causa dessa semelhança. Por causa dessa semelhança, queridos. Sabe que eu começar a entender isso, eu vou dar muito mais valor à palavra de Deus, muito mais. Eu não vou ler simplesmente teologicamente. Eu vou dar muito mais valor, eu vou me aprofundar muito mais. Senão, a Bíblia, eu disse no primeiro dia, ela não nos dá detalhe, ela nos mostra o caminho, nos orienta no caminho. E nós vamos pegar a Bíblia, pela Bíblia, a partir do Gênesis, que foi escrita, tem 6.000 anos. E a arqueologia comprova a Terra com mais de 50 milhões de anos. Tem fósseis aí que comprovam. Por quê? Algo aconteceu. Tá certo? Nós não podemos ignorar a era glacial. Se eu ignorar a era glacial, eu vou estar indo contra a ciência. A Bíblia e a ciência não se separam. Agora é importante que Deus nos dê uma direção. E a direção, a bússola é a palavra. Eu me firmar na palavra. Então, quando nós começamos a entender isso, querido, se o homem tivesse conseguido vencer as suas tendências carnais, tendências terrenas, Lúcifer já teria sido lançado nas trevas exteriores. A terra seria povoada. O homem não morreria mais, porque Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para a vida, que ele disse para Adão. Depois nós vamos ver mais para frente, quando ele deu a direção da árvore que estava no meio do jardim, ó, essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus orientou, ó, não come dela, porque o dia que tu comer vai morrer. Não estava falando da morte física, estava falando dessa separação. Dessa separação. Se o homem tivesse vencido aquela tendência carnal, a toda a terra seria povoada, como os céus são povoados. Não haveria pecado. Terra e céu seria da mesma forma. Por isso que eu já vou dizer de novo, quando o Senhor voltar e restaurar todas as coisas, novos céus e nova terra, vai ser exatamente como era no princípio. Não haverá divisão, só que ali nós vamos ter um governo
completamente diferente, que é o governo de Jesus. Ele estará sobre o trono de Davi e governará todas as coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tu que é pastor, tu que é um teólogo, ao invés de questionar, aprofunda na palavra, se aprofunda, mergulha na palavra, mergulha com profundidade. Amanhã a gente continua mais um trecho, depois vamos entrar em outro assunto. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te exalto, te glorifico, Pai, porque existem tantas coisas ocultas aos nossos olhos espirituais. E Espírito Santo nos traz a revelação dessas coisas tão ocultas, Senhor, para que nós possamos entender o valor que nós temos diante do Senhor, o valor que nós temos por preço tão alto que nos foi pago, para que possamos, em vez de ficarmos degladiando um com o outro, aprendermos a viver em amor, em unidade, viver verdadeiramente em santidade, que o Senhor nos elegeu em Ti mesmo, para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Então nos ensina, Espírito Santo, o caminho da obediência, o caminho da santidade. Nos ensina, Senhor, que nós aprendamos assim como Jesus, a ser obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Nós venhamos andar nessa direção, Senhor, sem questionarmos um ou outro, falar mal de um de outro, mas olharmos pela Tua Palavra e marcharmos sobre a Tua Palavra, em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia. Querido irmão, irmã, amigos, se esse canal tem abençoado a tua vida, compartilhe o canal, se inscreva no canal, tu que não é inscrito ali, se inscreva, deixa o seu like. Para mim, eu vou contar contigo para conseguirmos evangelizar o maior número de pessoas. Porque para mim não vai fazer diferença, nem para ti, tem um toque de dedo só. Tu pode conhecer muito mais pessoas do que eu, mas vai fazer diferença onde entrar essa palavra. E pode haver uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz.